Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. É um prazer, mais uma vez, né? Um prazer, uma dádiva, mais uma vez, posso dizer que inenarrável, de poder estar aqui, né, mais um dia, a fim de interagir com você e trazer, mais uma vez, aquilo que muito me apetece. Espero também que venha a agradar você, que é falar um pouco mais da palavra de Deus, né? Que assim disse, né, o Filho do Eterno: eu sou o pão da vida, né? E a água que sacia a sede, que ninguém mais vai ter sede. Então, o exemplo que nós temos, o que geralmente nós fazemos quando acordamos pela manhã? A gente vai lá, lava o rosto, escova o dente, toma um banho, né? É como costume de cada um. Depois você procura o quê? Tomar o seu café da manhã, a sua primeira alimentação, né? E ali sempre faz parte, por mais que você coma uma fruta e tal, mas acho que a grande maioria vai lá atrás de quê? De comer o pãozinho, né? Para alimentar. Então, já que o Pai falou, eu creio que Ele é o pão da vida. Então, para mim, tomar esse café da manhã é maravilhoso, não pode me faltar esse pão, que é o pão da vida. O pão da vida quem é? O nosso eterno Criador, né? O nosso Pai maior, o nosso Pai, o Filho, e o nosso Pai, o Espírito Santo. Não é isso? Então, é isso que me agrada, que me faz feliz. E eu venho falar em café da manhã, falar em pão da vida, né? Aquele que crê em Deus, que busca, procura se alimentar da palavra, isso faz parte, né? Então é interessante que a gente venhamos falar e lembrar, né, disso. Mas o que me chama a atenção, inclusive esse assunto, eu quero entrar nessa seara com você para que eu consiga, ver se eu consigo levantar na sua cabeça uma interrogação, né, para que você também venha pesquisar, buscar ler, porque nós nos aproximamos de Deus à medida que nós começamos o quê? A interagir com aquilo que Ele nos deixou de herança, ou seja, a palavra sagrada, a escritura sagrada, né? Então, às vezes, para a gente tirar uma interrogação, fazer alguma coisa, a gente tem que buscar dentro da escritura sagrada, né? Então, qual é a condição que nós temos, que Deus nos deixou como herança, que nós temos para segui-lo, para buscá-lo? Será que é necessário realmente nós termos que estar propriamente dito assim dentro de uma igreja primitiva? Será que nós temos realmente que estarmos dentro de uma religião para ser um seguidor de Jesus? E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? O que você acha disso? Eu gostaria muito de ter uma resposta sua, seja ela qual for, nos comentários lá que eu vou postar esse vídeo no meu canal, né? Isso aí eu gostaria de ter uma resposta tua, isso para aumentar a nossa interação, entendeu? Porque a sua opinião, para mim, além de ser muito valiosa, vai me edificar com certeza. Porque a minha finalidade aqui não só falar da palavra de Deus, mas também interagir, né? E aprender com você. Eu sei que você, com certeza, do outro lado, tem muita gente com muita coisa para me ensinar, né? Então a gente precisa dessa interação. Então eu quero criar uma interrogação na sua mente para que você venha buscar e assim, quem sabe, né, você também possa me ajudar com a sua opinião, com a sua participação. Eu quero fazer desse canal aqui um ambiente onde a gente possa interagir, nos aproximarmos mais de Deus através da Escritura e através da nossa fé, né? Porque eu sei que muitas das vezes as pessoas estão cheias do Espírito de Deus, cheia de coisas para botar para fora, que Deus quer que ela coloca, mas ela não tem oportunidade de colocar. Por quê? Você se entra numa religião, você faz parte do corpo da igreja, é uma
coisa, você fazer parte do ministério de uma igreja é outra. E ali, no meu ministério mesmo, às vezes existe aquela coisa da ansiosidade do querer oportunidade para falar. Eu vou dar oportunidade para fulano falar. Eu vou dar oportunidade para esse cano falar. Entendeu? Isso dentro da igreja primitiva. Mas você já percebeu que a igreja que Deus se referiu, vou dizer, melhor dizendo, o seu Filho, o nosso Deus querido, Yahushua, que nós conhecemos com o nome de Jesus, ele, quando se referiu à igreja, eu vou citar isso aqui, que eu já citei em outros vídeos meus, mas eu vou citar de novo para que a gente entre no diálogo e você entenda. Quando ele teve com Pedro, que ele falou, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei eu a minha igreja. Palavras de Jesus, né? Mais à frente, numa outra passagem, ou mais atrás, não sei, ele falou, vós sois a igreja viva e o templo do Espírito Santo. Então, a todo momento, Jesus, ele falou da igreja, mas se referindo a quem? A nós. Nós, eu, você, meu amigo, você, minha amiga, nós somos a igreja no qual Jesus se referiu. A igreja viva e o templo do Espírito Santo. Tem uma passagem aqui, você pode ver que eu não sou muito bom no termo da teologia, aquela decoreba, né? Livro tal, versículo tal, que não sei o que, não sei o que. Tudo bem, legal, você decorar isso aí é muito bacana, mas essa parte teológica nunca me chamou a atenção, até porque eu acredito nas promessas de Deus, certo? Então, a promessa do Espírito Santo de Deus, onde ele fala, procura-me, pois eu me farei achado de vós. Abre a tua boca, pois eu te encherei. E falarei eu sobre sua língua, né? Então eu acredito nessa promessa, né? Então é a promessa do Espírito Santo. Então eu não vejo por que eu ter que decorar, né? Longe, não estou recriminando, não estou criticando, não estou falando mal de igreja nenhuma. Me entenda. O que eu estou dizendo que foi a forma que Deus colocou no meu coração e me ensinou. Ou a promessa do Espírito Santo se cumpre na minha vida de verdade, ou então não se cumpre. Porque ele fala, procura-me e eu me farei achado de vós. Abre a tua boca, pois eu te encherei. Certo? Eu falarei sobre sua língua. Entendeu? Tem mais coisas aí escrito em relação a isso que eu estou falando. Mas eu estou te dando um exemplo, porque isso está escrito. Então, quando a gente vai falar de alguém para Deus, alguém se aproxima, quer falar, por que que eu tenho que vir aqui, abrir a Bíblia, para falar, Deus falou e tal? Não está aqui nas Escrituras. Está expressado pela maioria dos profetas e apóstolos. Correto? Está aqui. Então, Deus deixou uma herança, tá? Nem tudo que está aqui foi Deus que falou, foi Jesus que falou. Tem muita coisa que está aqui que foi atitude do homem. Entendeu? Então, se você for entrar nessa seara, vai ter muita gente falando, não, mas está escrito, acredita na Bíblia. Não, acredita na Bíblia, acredita na Escritura Sagrada. Tá? Mas nem tudo aqui. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você acha que Deus mandou Davi dar em cima de Betseba e trair o amigo dele? Você acha que Deus mandou Davi fazer isso? Então, isso está na Bíblia. Então, foi Deus que falou isso? Não foi. Estou te dando só um exemplo, tá? Então, veja bem. Qual é a condição que nós temos para seguir a Deus, seguir a Jesus? Obviamente, com certeza, eu digo com a certeza que vou morrer um dia, que você não precisa estar preso a uma religião. Parte desse princípio, né? Tanto é que ele diz, vinde a mim, todos que estiverem cansados e oprimidos, né? Porque o meu jugo é leve. Jesus falou isso, né? Todo aquele que me aceitar, eu o aceitarei. Eu vim para os meus me rejeitaram. Mas todo aquele que me aceitar, eu o aceitarei. Então, qual é a condição que nós temos para seguir a Jesus? Seguir a Deus.
Vamos colocar os pontos nos is, os pingos nos is, né? Como tem o programa. Vamos colocar os pontos e vírgula no lugar. Primeiro, Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, edificarei sobre essa pedra a minha igreja. Ou seja, se ele falou que Pedro é pedra, ele ia edificar a igreja dele sobre aquela pedra, ele estava se referindo a Pedro, né? Tanto é que Pedro foi um seguidor dele, ele está aqui, está provado, né? Depois ele virou e falou: vós sois a igreja viva e o templo do Espírito Santo. Isso falando para o ser humano, para o homem, correto? Então a condição de seguir a Jesus basta você crer no nome de Jesus, basta você crer que ele é o Deus, né? O Filho de Deus, e o único e suficiente Salvador, e você buscar aqui nas Escrituras, tá? É o que eu faço. Se eu tenho uma religião, hoje ela se chama Deus vivo, tá? Que não é religião, eu creio em Deus. Mas a condição de seguir a Deus só depende de cada um de nós. Depende da tua fé, você acreditar, né? Tem uma passagem interessante também na Escritura Sagrada, que parece que vem Pedro, Paulo, e não sei se é Tomé, um outro lá que vem andando, vai ao encontro de Jesus. Mas quando eles estão indo ao encontro de Jesus, em determinado ponto do caminho deles, eles viram um homem que estava orando, né? Estava curando as pessoas enfermas e estava expelindo demônios. O que eles fizeram? Pedro, Paulo, foram em cima do cidadão lá e falou: vem cá, com que autoridade você faz isso? Por que você está expulsando demônio e está curando enfermo? Se você não é um dos nossos, você não anda com a gente. Eu estou usando esses termos para você ter uma melhor interpretação, tá? Tu não anda com a gente. Você não vai, Jesus vai para lá, vai para cá, você não vai junto, ele não te chamou. Por que você está expulsando demônio e curando enfermo? Você não pode fazer isso, certo? Então repreenderam aquele homem. Ao chegar ao encontro de Jesus, o que eles falaram? Mestre, nós viemos andando no meio do caminho, havia um homem que não é um dos nossos e ele estava curando enfermo, expelindo demônio. Jesus perguntou: e aí, o que vocês fizeram? Nós o repreendemos. Vocês perguntaram a ele curava enfermo e repreendia demônio em nome de quem? Aí ele falou: mestre, era em seu nome. O que Jesus falou para ele? Ué, se ele expele demônio, cura enfermo em meu nome, é a favor de mim, não é contra mim. Então deixa. Você está entendendo? Você está entendendo? O que Jesus disse? Se ele cura enfermo, expulsa demônio, é em meu nome, ele não é contra mim, ele é a favor de mim. Esse é o meu caso, meu amigo. Pode ser o seu caso, entendeu? Você, para seguir a Jesus, não quer dizer que você tem que estar dentro de uma religião, tem que estar indo à igreja todo dia. Você pode fazer sim, se isso te faz bem, é bom, não é ruim a igreja, não estou aqui falando mal, tá? É bom sim. Tem pessoas que precisam estar dentro dessa comunhão. É importante a comunhão com os irmãos. Tanto é que o próprio Deus ele fala, né? É bom que haja dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E a corda de 3 fios ela é mais forte. Então, é importante, sim, tá? Muita gente precisa, sim. Não estou dizendo que eu também não preciso, não estou cuspindo para o alto. Mas, com certeza, Deus hoje abriu minha mente e me fez entender. Porque nós, por exemplo, nós hoje estamos entrando numa fase difícil aí, né? De instabilidade, de governo. Pode se acontecer, é fato, a terceira guerra vai acontecer, tá? É fato. Fora os que estão aí, de um lado de outro, querendo calar a boca do povo de Deus, estão querendo acabar com as Bíblias, estão querendo fazer uma única religião. Olha o problema da religião aí. Tu tá entendendo? Estão querendo unificar tudo, fazer uma só religião. Quem estuda a Bíblia sabe do que eu estou falando. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Entendeu? Então, hoje você vê o quê? Aquela coisa de o cara, não, você não vai à igreja, então você não é de Deus.
você não é Jesus. Não, não. Jesus, quando veio esse mundo, já existia sinagoga lá, tá? E o Deus Pai não mandou ninguém criar a igreja. A ideia do templo de Salomão foi de Salomão, porque ele queria que a arca pousasse ali e o Espírito de Deus estivesse próximo, aqui na terra, né? Para ficar aqui na terra o Espírito de Deus. Só que o nome já diz, o templo de Salomão, não é templo de Deus. Muita gente nem sabe o que eu vou falar aqui agora, mas se você pesquisar, tu vai saber. Você sabia que o templo de Salomão, a construção, quem terminou foi feita por demônios? Muita gente não sabe, né? Você sabia que Salomão é o pai da magia? Quem começou com a magia, hoje tem o espiritismo, a gente podemos dar graça e agradecer a Salomão. Tu acha que Deus deixou que Salomão caísse, fosse destruído o templo, ele perdesse o seu reinado? Por quê? Foi porque Deus é ruim? Ah, não, já dei para ele toda a riqueza, já deu o tempo, agora tem um prazo de validade, eu vou tirar ele. Não, ele traiu a Deus. Ele traiu a Deus. E muita gente nem sabe. Eu vejo pessoas que estão na igreja há muitos anos e tal, vêm conversar comigo, quando eu falo algumas coisas, elas ficam me olhando até com um olhar de desdenho, achando que eu estou inventando, que eu sou maluco. Entendeu? Então, é justamente o que acontece na religião e dentro de algumas igrejas. Você não pode saber de muita coisa, porque a tua inteligência atrapalha. Porque se você conhecer, ele vai falar, você, opa, isso aqui não condiz, isso aqui não está certo. Então você vai ser um problema. Por que que Jesus deixou escrito, conhecei-vos a verdade vos libertará? É justamente por isso. Porque a verdade, ela descobre a mentira. Entendeu? E não é interessante que você saiba tudo. Que você tem que estar na mão de alguém. E Jesus veio para nos dar a liberdade. Você acha justo Deus mandar 10 pragas no Egito? Não é que Deus não gosta dos egípcios, não. Deus gosta de obediência. Lá era uma idolatria monstro, né? Como na Grécia, como em Roma, né? Tem idolatria monstro. Eles adoram mais de 30 mil deuses, entendeu? Lá eles até hoje, eles praticam o poloteísmo. Poloteísmo é adorar a mais de um Deus, né? Quantos os cristãos evangélicos, no nosso caso, nós praticamos o poloteísmo. É a adoração de um único Deus, tá? Que é o único que só tem um mesmo. Que é o Criador do céu, da terra e dos mares. E de tudo que nela há. Então não há outro Deus. Mas é a tradição deles, entendeu? Então a condição, meu amigo, minha amiga, que você tem hoje de seguir a Deus, basta você crer, se aproximar de Deus, ler a Escritura para você entender as heranças do que Deus deixou, que são as diretrizes. Isso aqui é um exemplo de vida. Não há livro no mundo melhor que a Escritura Sagrada. Isso aqui te dá direção de vida. Te dá exemplo como lidar com a sociedade. Então é uma visão que isso aqui nos dá, que é incomentável. Até hoje, desde os séculos passados, é o livro mais vendido na face da Terra. Best-seller para a Bíblia Sagrada virou brincadeira, entendeu? Best-seller para a Bíblia Sagrada já perdeu a graça. E hoje, a gente sabendo aí por motivo de forças adversas, né? Talvez pelo principado, né? E as potestades, estão querendo acabar, tirar da gente esse ensinamento. Porque para eles reinarem em futuras gerações. Porque o próprio Lúcifer já falou, ele quer ser adorado aqui na Terra, né? Ele quer ser adorado aqui na Terra como Deus é adorado no céu. Então ele quer ser o Deus desse mundo. Mas a condição de você ser um seguidor de Deus e de Jesus depende unicamente de você, tá? Ele já falou, o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, o reino do céu é aqui, ó, é o teu coração. Se alguém vier vender um pedacinho do céu para você, não acredita não, tá? Que o reino do céu já faz parte da sua vida, já faz parte do seu corpo.
E é isso, meu amigo. Eu gostaria agora de ler aqui, esse vídeo está ficando longo, uma passagem, encontra-se no livro de Marcos, né, no capítulo de número 8, aqui a partir do versículo 34, diz assim, ó, as condições para seguir a Jesus, tá? E diz dessa forma, chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está prestando atenção no que ele está falando? Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Então veja bem, duas condições. Perder a sua vida, o que significa? Meu irmão, é desde criança, minha irmã, que a gente temos costumes, né? A gente vem aprendendo para a escola, respeitar pai e mãe, mas a gente jovem, a gente vai sair, a gente quer ir ao cinema, quer ir ao baile, namorar, né? Fazer as coisas que a gente gosta de fazer, não é isso? Então são hábitos que não condizem alguns hábitos, não estou dizendo todos, alguns hábitos que Deus não nos proíbe de nada, e não nos proíbe de nada, tá? Não nos cobra nada. Mas quando ele fala, por causa de mim e do Evangelho, correto? De mim que ele fala, por causa de mim, da pessoa dele. Quando ele falou isso, ele estava lá presente, né? Ele estava lá naquele momento. E ele estava falando para os apóstolos e para as multidões. Né? Aquele que perder a sua vida, a salvará. Né? Aquele que, por quê? Por causa de mim, que ele estava no momento, e por causa do Evangelho, porque ele sabia que o Evangelho seria a herança que ia ficar para nós. E é isso aqui que eu estou fazendo, que você faz. É ler a Bíblia e falar do passado, do que ele deixou de herança, como que a gente tem que viver, que a gente tem que se aproximar dele. Esse é o Evangelho. Então, quando você começa a praticar isso aqui, tu começa a mudar teu ritmo de vida. Você não tem que mudar a tua personalidade, deixar de ser o que você é, certo? Acontece muito na religião, na religiosidade, né? Nas doutrinas. O cara hoje está aqui, ele é ativo, é intrépido, né? Aquele cara, aguerrido, que vai para dentro, que fala, aquela mulher também. Mas quando começa a igreja, começa ali, eu sou de Jesus. Aí bota a Bíblia embaixo do braço, bota a saia ali embaixo, o cara bota a camisa aqui e tal. Tem mulher que nem sovaco raspa mais. Entendeu? Achando que isso aí não é certo. Não, higiene pessoal é certo. Você botar uma roupinha bacana, você faz parte dessa geração, tá? Você não vai botar um shortinho curtinho, né? Mostrando, não fica legal. Você tá denegrindo a si mesmo. Você não vai denegrir a Jesus. Vai denegrir a sua pessoa, entendeu? O homem também, entendeu? Muitos colegas meus já pensaram, já me perguntaram, Silvio, mas, cara, é certo tomar uma cerveja, meu irmão? Você pode tomar a tua cerveja, mas se você quer se embriagar e passar vergonha, fazer vergonha, você está se envergonhando e vergonhando Deus que você fala. Porque você vai falar, vai vergonhar tua mulher, vai vergonhar teu filho, vai vergonhar teu sobrinho, tua família, entendeu? E vai ser envergonhado. Então é tudo uma questão pessoal de cada um. E a questão pessoal você seguir a Jesus, entendeu? Você querer ou não. Então, meu amigo, terminando aqui, fala assim, por causa de mim do Evangelho, a salvará, ou seja, a vida. Com efeito, aí ele fala, com efeito, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, né? Ganhar o mundo inteiro e ruir a sua própria vida, entendeu? Ele fala, o que adianta você ganhar de tudo, ter tudo, tal, mas a sua vida vai ser uma vida desgraçada. Por quê? Isso aqui, dinheiro, carro, riqueza, conta em banco, que a gente vive para isso. Você só fala de trabalhar, ganhar dinheiro para pagar as contas e comer, né? Eu quero ter um bom carro, legal, tu tem um bom carro, tu tem uma casa bonita. Mas a hora que ele fala assim, meu filho, acabou o seu tempo, vem. O que vai adiantar aquilo tudo?
que vai adiantar o teu nariz em pé, a tua arrogância, a tua prepotência? Vai valer de nada. Porque ali, abaixo de 7 palmos, todo mundo vai para lá, vai feder do mesmo jeito. E você não vai levar nem tua aliança de casamento. E se levar, amanhã alguém vai tirar lá do dedo do teu esqueleto. Entendeu? Então, entende agora por quê? Tá aqui, que o próprio Deus falou, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, acumuleis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Ou seja, você tem que acumular, aumentar o seu galardão diante de Deus. Porque isso aqui, ó, a terra come, vai feder. Você sabe quanto tempo leva depois que tu morre? Depois que tu morre, não leva nem um mês. 3 dias começa, dentro do primeiro dia, no segundo enterrado. Né? No terceiro dia, os bichos já estão comendo os órgãos genitais, comendo tudo. Os pelos caem do corpo, as unhas se soltam, tá? Cai o cabelo. Uma semana, no 6º dia, a carne começa a se soltar do corpo. Correto? É tempo dos bichos comer. Você entendeu? Você entende agora, porque o próprio Deus falou, do pó vieste e ao pó voltarás. É isso, filho. É isso. Essa é a realidade nua e crua. Então, se eu tenho a passagem que eu posso hoje falar para você isso, eu estou fazendo alguma coisa demais, eu estou falando do Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho. Eu estou falando de Deus, do ensinamento de Deus. Eu não estou fazendo nada demais. E tenho certeza que esse videozinho vai ficar aí. Você vai ver, se não for agradável a você, você vai tirar, acabou. Mas eu não estou te obrigando a estar dentro de uma doutrina. Eu não estou falando que você tal hora tem que estar aqui dia tal hora, que você tem que pegar o seu dízimo e dar aqui para mim, porque eu tenho que pagar a conta da igreja e tal. Não estou falando mal da igreja, não. Eu estou querendo mostrar para você que às vezes se você tem um problema com a religião, ou vergonha da religião, ou da igreja, alguma coisa, isso não te impede de seguir a Jesus, de seguir a Deus. O que eu quero dizer para você é isso, tá? Você pode seguir a Deus do teu jeito, aonde você está, basta que você entenda. O Espírito Santo, não importa a tua religião não, tá? Você pode ser assembleano, batista, presbiteriano, você pode ser evangélico, você pode ser cristão, você pode ser católico, apostólico romano, você pode ser espírita, tá bom? Isso para Deus não diz nada. São religiões criadas pelo homem, principalmente o espírita. Eu falo, você é espírita? Você acredita em identidade? Bem, estou falando para você, não sou dono da razão, mas fui espírita, fui criado dentro de berço espírita, tá? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. E eu falo mais, fui evangelizado, não foi por nenhum irmãozinho de igreja. Foi a própria entidade lá, incorporada. Eu posso falar na íntegra. Quando Deus manda, até o diabo evangeliza, tá? Porque foi ele que falou para mim de Deus. Foi Deus usou o próprio diabo para me libertar da mão dele, tá? E hoje eu posso falar que eu tenho respeito a todos e trato todos igual, porque hoje Deus me deu essa direção para me estudar, pesquisar, e hoje eu sei que o Espiritismo começou com um dos homens mais abençoados citado na Bíblia. Abençoado em riqueza, em tudo, em glórias e tudo, aqui na terra, que foi Salomão, rei Salomão. E muita gente não sabe. Muita gente que vai falar, até espírita mesmo, da onde começou? Ah, veio da África. Eles acham que começou na África. A África foi um caminho por onde passou e deu a ênfase, né, para espalhar. Por quê? Porque Salomão se apaixonou pela rainha de Sabá. Ela era a rainha africana. E ele teve um filho com ela. Tá entendendo? Tá entendendo como é que é? Por isso que veio por ali. Porque já tinha facilidade do pessoal lá e tal, né?
e ele mandou fazer um templo lá na África, mandou escribas ir para lá para ensinar a palavra de Deus, para adorarem a Deus. Só que tinha muitas mulheres, né? Cada uma adorava um tipo de Deus diferente. Ele acabou se apaixonando, né, por uma dessas mulheres e foi adorar o Deus que essa mulher adorava. Foi aí que veio a traição dele com a idolatria diante de Deus. Certo? Meu amigo, minha amiga, desculpa, esse vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas falar de Deus é maravilhoso. Enfim, o que eu quero dizer para você. Seguir a Deus é muito fácil. E é muito bom, tá? Te dá uma amplidão de visão muito grande. Aqui é uma escola, uma aula de vida, tá? Você não precisa ser uma pessoa bitolada, tá? Você não precisa ser um religioso. Você pode ser espírita, pode ser católico, pode ser o que for. Se consideram você ateu, tem problema não, deixa eu falar. Lê isso aqui. Procura se aproximar de Deus e Ele vai te mostrar que não tem dificuldade de segui-lo. E é tão bom porque te dá qualidade de vida, te dá sabedoria, te dá direção, te dá discernimento, entendeu? Te dá mais compreensão, você passa a ter mais amor no coração, entendeu? Passa a ser mais humano. E você vê que muita coisa que a gente faz nesse mundo é só perca de tempo, tá? Eu vou falar para você, algumas vezes eu dou aquela, né, problemas todos nós temos, eu estou nesse mundo, faço parte desse mundo, e às vezes a gente dá aquela esfriada, mas me dá uma tristeza tão grande, sabe? Que parece que está faltando alguma coisa na minha vida quando eu não faço isso que eu estou fazendo agora. É ter um momento de falar com Deus. Eu poderia, já me convidaram, eu poderia estar lá dentro de uma igreja, com um monte de gente, eu ter para quem falar, as pessoas me verem, mas não é isso que eu quero. Eu quero realmente falar de Deus, falar do Evangelho, eu quero abrir, se puder, né, Deus me permitir, abrir a mente das pessoas para que elas se voltem para Deus e saiba. Gente, o nosso tempo está curtinho, está acabando, tá? Nós temos tempo ainda de nos aproximarmos de Deus. Vou te dar dois exemplos, tá? Que a religiosidade não diz nada. Esse é um exemplo que todo mundo conhece. Jesus, quando ele foi crucificado, morreram-se 2 ladrões, né? Do lado dele foram crucificados juntos. Um dos ladrões ficou desdenhando, falou, tu não é o filho de Deus, tu não é Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo. O outro, não, o outro falou, olha só, nós merecemos estar aqui. Nós somos ladrões, nós roubamos. Esse homem, qual o mal que ele fez? Ele não fez mal nenhum, ele não merece estar aí. Então, aquele ladrão virou e falou para ele, quando estiver em seu reino, na casa do teu pai, lembra-te de mim. Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aí eu te pergunto, a pergunta que não quer calar é a interrogação que eu vou deixar para encerrar o vídeo. Aquele ladrão era da igreja? Aquele ladrão era religioso? Aquele ladrão tinha religião? Ele seguia alguma coisa? Nem falar que ele era macumbeiro a gente pode dizer. Mas ele não foi salvo simplesmente porque ele acreditou que Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus e o próprio Deus. Então é isso, meu amigo, que eu quero passar para você. Creia que Jesus é o nosso Deus, que o nosso Deus Pai, tá? Deus Filho e Deus Espírito, ele é vivo, tá? Eu vou falar para vocês. Sabe por que Jesus fala assim, ó? Todo pecado contra o nome de Deus, o nome de Jesus, será perdoado. Só não terá perdão o pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita entre nós. E para quem não sabe, o Espírito Santo é o próprio Deus vivo, o Deus Pai. Ele está entre nós. Então, meu amigo, se eu estou falando isso para você, veja dessa forma. Eu não sou o dono da bola, não sou o dono da razão. Mas Deus está me tocando para falar isso para você. Ele vive e está entre nós. Ainda dá tempo. Passa a seguir a Jesus, mesmo que seja do seu jeito. Tá bom? Aquele abraço, um bom dia. Perdoe-me, o vídeo ficou muito grande, mas é Deus que nos usa para falar
aquilo que Ele quer que a gente fale. Espero que toque no seu coração, você entenda, te traga uma interrogação e você pesquise, mas a pesquisa vai te levar a te aproximar mais de Deus. Esse é o meu objetivo, tá? Jesus te ama, Deus te ama, o Espírito Santo te ama. Ele está aí do teu lado, e com certeza, de braços abertos, só esperando você falar. Eu quero estar contigo. Aquele abraço, bom dia, Deus abençoe. Tamo junto, valeu.